Falar sobre a coerência é falar sobre uma propriedade fundamental de qualquer que seja o texto, já que, definindo em uma frase sucinta, a coerência pode ser entendida como a própria unidade que confere significado ao texto. Isso quer dizer que, se todo texto deve ser um todo organizado, deve compor uma unidade, a coerência é uma característica fundamental para que isso aconteça. A coerência, que vale dizer, pode se subdividir em dois tipos. Um deles é o que a gente chama de coerência interna, e a outra, como você já deve estar aí deduzindo, é a chamada coerência externa. Essas noções de dentro e fora, a que essas palavras interna e externa se referem, dizem respeito a o quanto nós olhamos para dentro ou para fora do texto, já que a coerência interna é a unidade de sentido, é a unidade entre as partes que compõem o texto. Daí pensar em dentro do texto. Enquanto a coerência externa é também um tipo de unidade, mas a unidade entre o texto e sua realidade entre o texto e seu universo cultural. Ou seja, deve haver tanto harmonia entre as partes do texto, que precisam estar articuladas, que não podem se contradizer, quanto deve haver harmonia entre o texto e o mundo de que ele trata. Esse sua realidade é importante, porque, claro, o que é coerente numa narrativa de ficção científica não seria coerente num noticiário, por exemplo, né? Então essa unidade entre texto e mundo, já ele um mundo real ou um mundo fictício, é o que nós chamamos aqui de coerência externa. Bom, para resumir, a busca por coerência é a busca pelo sentido. Um bom leitor, quando se depara com um texto, ele deve perguntar qual é o sentido daquilo que está exposto diante dele. Ou seja, um bom leitor, diante de um texto, deve procurar atribuir coerência a ele, identificar o que o torna um todo organizado, um elemento coerente. Para que a gente tenha aqui um exemplo prático, você está diante de um texto em que aparece uma lista de nomes, né? Juarez Távora, Ademar de Barros, Plínio Salgado, Juscelino Kubitschek, depois João Goulart, Jango, Milton Campos e Danton Melo. Bom, é possível reconhecer aqui que são nomes próprios, diante de cada um deles há aqui um quadrado, mas qual o sentido disso? Qual é o sentido desse texto? Atribuir a coerência a ele, depende de identificar alguma unidade possível entre esses elementos que o compõem. Tarefa que foi dificultada até porque o texto ainda não aparece na íntegra. Se nós observamos o texto por completo, aparece aqui um título ou um subtítulo, imaginando que isso é um trecho de um todo maior, em que se diz para presidente da República. E veja que esse subtítulo dá unidade a essa sequência. Juarez Távora, Ademar de Barros, Plínio Salgado, Juscelino Kubitschek. A mesma coisa com esse subtítulo para vice-presidente da República, que dá unidade aqui a essa outra sequência. Esse atribuir unidade, considerando os elementos que aparecem aqui na própria superfície do texto, os elementos que aparecem dentro do texto, é identificar elementos da coerência interna. Porém, para compreender o texto como um todo, é necessário também olhar para o universo cultural em que ele foi elaborado. E aí, com isso, se consegue responder à pergunta qual é o sentido. Isso que nós vemos aqui é uma cédula eleitoral. Talvez aqueles que já conheceram as eleições
via urna eletrônica não tenham tanta facilidade de identificar que aqui se trata de um instrumento usado para eleger o presidente e o vice-presidente da República. Essa cédula é das eleições de 1955, é a primeira cédula que foi usada no Brasil, nesse regime de voto mais amplo. Não é? E aqui nessas eleições, para ser mais exato, a maioria elegeu Juscelino Kubitschek como presidente, e nessa época também se votava para vice, quando foi eleito o João Goulart, o Jango. Bom, reconhecer esses elementos de repertório para aí dar o sentido ao texto, identificar que ele é uma cédula eleitoral, é analisar a relação de unidade entre ele e o universo cultural em que ele foi produzido. Se trata aqui então de um fenômeno de coerência externa. A unidade de sentido, portanto, vem disso, tanto da unidade entre as partes que compõem o texto, coerência interna, quanto a unidade de sentido entre o texto e o mundo, a coerência externa.